Oi, tudo bem? Seguindo na semana do Oscar, hoje a gente está falando sobre roteiro, aquelas histórias que são as que preenchem toda essa narrativa audiovisual desses filmes maravilhosos. Temos hoje roteiro original e roteiro adaptado. Vamos aos concorrentes. Estamos falando da categoria de melhor roteiro original. É aquele que nasce de uma ideia original e não de um livro ou de um artigo ou de algo que está sendo então simplesmente adaptado. Em roteiro original, os 5 finalistas aí para o Oscar são Os Banshees de Inisherin. O roteiro é do próprio diretor, o Martin McDonagh, que então pensou aí essa questão da guerra, né, de colocar como pano de fundo aí na guerra da Irlanda o relacionamento de duas pessoas de forma intensa e que em determinado momento se rompe. Então tá o Colin Farrell aí como um dos principais protagonistas desta trama. O segundo nessa lista de melhor roteiro original é, logicamente, Os Fabelmans, do Steven Spielberg, que, juntamente com o Tony Kushner, criou o roteiro que, de alguma maneira, vai lá na autobiografia do Spielberg e traz o relacionamento dele e as inspirações com o cinema num filme que tem emocionado plateias no mundo inteiro, Os Fabelmans. O outro competidor, também potente, é Tar, filme que coloca Cate Blanchett aí em primeiro plano para viver de forma potente uma maestrina da Filarmônica de Berlim. O roteiro é do próprio diretor, o Todd Field, então, que criou o universo para que a Cate Blanchett transitasse aí entre a música, o cancelamento da contemporaneidade e as relações que se estabelecem. Então, Tar, escrito e dirigido também pelo próprio diretor Todd Field. E Triângulo da Tristeza, do sueco Ruben Östlund, que também abocanhou prêmios importantes e agora, traz aí a história escrita pelo próprio diretor, tratando aí de uma forma com um humor ácido muito inteligente a questão das relações entre as classes sociais em Triângulo da Tristeza. E o quinto filme que está aí também muito importante no universo dos prêmios e que tenta também levar o Oscar de melhor roteiro original é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é dirigido e roteirizado pelos mesmos 2 diretores, que são os Daniels, né? É o Daniel Kwan e o Daniel Scheinberg. Essa ficção científica tem levado prêmios em várias das competições. O principal deles agora foi justamente o prêmio de roteiro original do sindicato da categoria, um indício importante. No universo dos roteiros adaptados, ou seja, tirados de livros ou de artigos, a gente tem também 5 grandes filmes. O primeiro deles é Entre Mulheres, um filme dirigido pela canadense Sarah Polley, que se baseou num livro de outra canadense, da Miriam Towes, que foi publicado em 2018 e que trata aí da história de um grupo de mulheres menonitas que tentam livrar-se aí de uma opressão que tem dos homens dentro da sua comunidade. Então, 2 canadenses, a diretora e a roteirista aí, muito fortes dentro dessa adaptação. O segundo concorrente é Glass Onion, um mistério Knives Out. O filme tem uma história original, ou seja, não se baseia em outras formas de mídia, mas
o diretor se baseia em toda a obra de Agatha Christie. Então, por isso também ele se trata de uma sequência, né, derivada de Entre Facas e Segredos. Essa adaptação desse estilo Agatha Christie e dos escritos dessa grande autora levam então à construção desse roteiro adaptado que concorre na categoria. Outro concorrente importante é Living, que tem o roteirista Kazuo Ishiguro, que adaptou uma obra do Akira Kurosawa, Viver, de 1952. O roteiro japonês teve como base um livro russo chamado A Morte de Ivan Ilitch, logicamente do Tolstói, né? Lançado em 1886. Então a gente está aí num filme que tem um roteiro adaptado de uma outra adaptação, forte concorrente. Em se tratando de Mundo em Guerra, nada de novo no fronte. O filme, que também tem ganho vários prêmios, é baseado num livro de mesmo nome de Erich Maria Remarque, de 1929. Esse título alemão é aclamado também como um dos melhores do gênero de romance de guerra e está entre os livros que foram banidos várias vezes em todo o mundo, que gerou então essa adaptação cinematográfica do filme, que trata aí de um armistício durante a guerra. Nada de novo no fronte. E o último concorrente tem aí o rosto, né, do Tom Cruise em Top Gun Maverick. Também se trata de uma sequência, né, que a gente já viu os filmes anteriores, que teve a história inspirada em uma reportagem. Aí não é um livro, é uma reportagem chamada Top Guns, escrita por Ehud Yonai para o California Magazine em maio de 1983, contando a história aí da vida de pilotos da Marinha, que gerou então essa série de filmes do Top Gun. Aí estão os 10 concorrentes: 5 melhor roteiro original, uma ideia original, e 5 em melhor roteiro adaptado. As apostas poderia ser para roteiro original, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, o filme que tem tido sucesso, inclusive ganhou aí o Sindicato de Roteiros da categoria. E em se tratando de roteiro adaptado, eu apostaria em Entre Mulheres, as canadenses, muito fortes aí, rompendo barreiras e trazendo o olhar da mulher para um momento tão importante. No nosso próximo encontro, a gente vai tratar ainda de Oscar sobre quem está concorrendo a melhor ator e melhor atriz no universo dos papéis secundários, ou seja, atores e atrizes coadjuvantes. Até lá. Tchau.